E os prêmios pagos pela soja brasileira nos últimos dias foram destaque no mercado nacional, como já era de se esperar com a oferta ficando cada vez mais restrita, a escassez de produtos se intensificando e uma demanda muito forte, não só a demanda das vendas antecipadas que os brasileiros já fizeram, mas uma demanda que permanece muito aquecida, não só para exportação, mas internamente também, acabou alinhando um cenário muito favorável para os prêmios que se combinaram com outros fatores e aproveitaram então esse espaço que lhes foi permitido para essa alta e por isso nós vimos aí nos últimos dias essa disparada dos valores aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco melhor e, claro, falar de mais detalhes sobre o mercado da soja, a gente vai conversar agora com o diretor do Simconsult, o Liones Severo, já nos fazendo companhia nesta tarde de segunda-feira para a gente começar bem a semana aqui no Notícias Agrícolas. Liones, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Liones, certamente escolhi começar a nossa conversa com essa questão dos prêmios, porque realmente esses valores e o movimento desses valores tem sido destaque aí nos últimos dias, não? Sem dúvida, né? Houve no mundo inteiro um avanço muito forte nos prêmios de todo o complexo agrícola. Aqui no Brasil, a gente sabe a razão principal é a escassez de soja. A gente está exportando muita soja e a nossa safra esgotou prematuramente. Pela primeira vez na história, acabou praticamente em julho, né? Virtualmente acabou em julho. Então, nós temos ainda 6 meses de mercado pela frente com uma disponibilidade muito curta, não é? Dizem até que a soja já está com 93% vendido da safra velha e, naturalmente, que isso agora o produtor fixou um prêmio de 165 para vender e o mercado vai pagar. Por quê? Porque quando tem essa escassez, a gente diz que é o mercado do vendedor, né? Tem 2 prêmios, tem a indicação do comprador e do vendedor. Uhum. O vendedor sempre está acima do comprador, naturalmente, não é? Mas quando é um mercado de escassez, como vivemos hoje no Brasil, é o mercado do vendedor. Então, se o comprador quiser comprar soja, ele vai lá pagar o prêmio o prêmio de resgate que o vendedor está oferecendo. Quando é o prêmio do comprador, como é na safra nova, como é o mercado do comprador, como é na safra brasileira, a gente entrega a oferta do prêmio do comprador. Tá. Então, mas também tem outros conteúdos, né? No mundo inteiro, os Estados Unidos os Estados Unidos tem um problema muito grande de escoamento, não é? Porque 80% dos grãos são escoados pelo delta do Mississippi, né? O porto de Louisiana, que é o maior porto que escoa 80% das exportações de grãos americanas. E agora, recentemente, está um pouco esgotado, né? Porque as armazenagens também subiram, porque existe uma forte pressão e também o frete subiu muito também. Então, o que está acontecendo? O prêmio do milho nos Estados Unidos subiu, normalmente é 60, 70, foi para 100. A soja também é 60, 70, foi para 100, acima. E isso, naturalmente, desencadeou um movimento de valorização do prêmio e amorteceu o Chicago, porque o que é o base americano, o prêmio? É o custo de levar da Bolsa de Chicago até os portos. No impedimento de ter essa logística mais barata, que é a logística do Delta do Mississippi, eles têm que se rebuscar dos portos da costa oeste, que é muito mais distante, praticamente o dobro do preço da logística, e os portos da costa leste, que também a logística é muito mais cara. Então, aumentou o prêmio para compensar essa despesa a mais que eles vão ter. Ou seja, Liones, não subiram só os prêmios para a soja brasileira, mas os prêmios para a soja norte-americana também, o mesmo acontece para o milho. Então, quer dizer, já é uma sinalização, além de tudo, de que a demanda segue muito pujante. Exatamente. Nós temos preço para trigo, para milho, para arroz, para tudo em preços em patamares rebuscados naturalmente pelo prêmio, mas em patamares bastante elevados, muito maiores do que a gente viu antecipadamente. E o prêmio do Brasil também tem um outro conteúdo que ele começa a subir a partir de julho, né? Então nós estamos bem no período. Liones, hoje a gente vê prêmios ali na casa de, né, se a gente for olhar as próximas posições de entrega ali, a gente vai ver valores na casa de 140, 150 cents. A tendência é de que a gente veja valores muito mais elevados do que esse. Os prêmios têm espaço para subir um pouco mais ainda? Tem, como eu disse, né?
esses valores nominais que você mencionou já não são tão efetivos. Sim. Hoje é 165 para cima. E é muito provável que a gente alcance os 200 acima muito breve. Leones, a gente vê um cenário muito ajustado de oferta e demanda, e esse é um cenário que está previsto também para a próxima temporada. O mercado também já se adianta a isso, e já nas posições mais alongadas, já para a safra nova também já começam a favorecer o preço, justamente por conta desse cenário. Nos prêmios, a gente tem essa situação colocada também para a safra nova? Não, a safra nova ainda a gente está vendendo bem abaixo da paridade internacional, né? O preço da soja não é 40, 50 acima. O preço da soja brasileira é no mínimo 120 acima. Nós temos a vantagem do bônus que o chinês paga pela nossa qualidade, e nós temos uma diferença de frete para os maiores mercados consumidores do eixo do Pacífico de $10 por tonelada de vantagem sobre a soja americana e $5 de vantagem sobre a soja, o produto argentino, que seja milho, que seja soja. Então, o Brasil tem um corredor fantástico, né, mais próximo da Ásia, que consome lá seus 30 milhões de toneladas de soja, fora a China, né, que é mais 90, 100, então já são 130, né, de uma exportação de 162, fica muito próximo vou dizer assim, da destinação da importação mundial, né, que é mais ou menos, esse ano será 160, em grandes números, 160 milhões de toneladas. A demanda é muito forte, o chinês está comprando muito, a China tem um excelente resultado. Hoje estava vendo a Bolsa de Dalian, o farelo tem uma alta vertiginosa, estupenda, e assim como o milho também. O milho, para você ter uma ideia, na Bolsa de Dalian hoje, equivale ao preço de 8,36 na base de Chicago, enquanto os Estados Unidos está 3,24. Então, você vê que está faltando milho. O milho tem uma escassez de milho na China, é o terceiro ano que eles têm déficit de produção bastante acentuado. O estoque é muito baixo, né, um estoque crítico, e até estão apelando para misturar na ração arroz e trigo, e naturalmente que elevou o preço do milho, subiu muito e elevou bastante a participação do farelo nas rações. E o farelo, então, alcança níveis muito altos na China diariamente, estão subindo diariamente. A margem de esmagamento na China é estupendo, está entre 28 e 30 dólares por tonelada, isso custa 12 dólares para eles, né? Então, enquanto houver, o chinês não compra soja para guardar nem para armazenar, ele compra soja para utilizar mesmo. Ele, quando compra, porque tem resultado, ele pode descarregar os contratos dos subprodutos na Bolsa de Dalian, ou ele pode vender esses mesmos subprodutos no mercado doméstico com prêmio. Leones, o senhor me fala, portanto, diante dessa situação que o senhor acaba de me relatar, de me detalhar, que os prêmios para o farelo também estão subindo muito agressivamente, né? E quando a gente olha para os números das importações de soja, inclusive no domingo saíram os dados, mostraram que, mais uma vez, né, as importações de soja do Brasil, da China pelo Brasil, alcançaram um novo recorde. Toda essa força da demanda chinesa por soja, já eu quero falar um pouquinho mais sobre o milho com o senhor, mas falando de soja inicialmente, ela vem essencialmente da recomposição dos plantéis de suínos pelos chineses, ou tem outros setores que também puxam muito forte a necessidade por soja, Leones? Tem o alojamento de frangos, né, que cresceu muito, tem uma grande expansão, e você sabe que o frango consome mais que o dobro do que o suíno, né? Na base quilo de carne de frango consome 575 gramas de soja, e o suíno 263 para cada quilo de carne. Então, nós temos esse evento que não é só na China que acontece, mas no mundo inteiro. É a primeira vez na história do mundo que a carne de frango o consumo da carne de frango ultrapassa o consumo da carne suína. E isso demanda muito mais soja. Certo. E eu vejo que o foco em outras proteínas também tem crescido na China, né, Leones?
Sim, na verdade, com a eliminação dos mercados de animais vivos, que era um grande consumo, né, na China, eles foram banidos do mercado, então tem que ter substituto, e o substituto é o frango, o suíno e o gado. Então, por isso que aumentou bastante as importações, porque tem uma legião de consumidores desses animais exóticos vivos que agora vão passar a consumir a proteína mais qualificada, que é a que nós fornecemos. Leones, vimos toda essa situação. Ainda assim, os preços da soja na Bolsa de Chicago têm muita dificuldade para reagir. A gente viu na semana passada o USDA trazer reportes diários de venda para a China. A gente sabe que há muito mais sendo vendido do que só aquilo que o USDA reporta nos seus relatos diários. Mas há uma grande dificuldade ainda do mercado em Chicago reagir. A que a gente pode atribuir essa dificuldade? E uma segunda pergunta, que eu peço para o senhor já ver se a gente consegue amarrar tudo. Essa dificuldade de reação em Chicago também alimenta os prêmios, Leone? Na verdade, sim, né? Vamos começar pelo final. O preço é colocado, o único agente capaz de formar o preço é o produtor de alimentos, né? Esse pode contrariar a grande maioria do mercado, que se pode dizer baixista, mas o produtor, se ele travar o pé e dizer que ele não vai vender naquele preço, o preço sobe. É o único agente capaz de mudar a tendência de mercado é o produtor. Então, isso é uma consequência, sim, o prêmio é uma consequência de uma oferta reduzida perante o consumo. O outro aspecto é que a Bolsa de Chicago, com essa guerra comercial, que é a segunda vez que acontece na história, a primeira foi nos anos 80, né, onde os Estados Unidos embargou as compras de produtos da União Soviética, que foi um desastre também pelo Jimmy Carter, e cresceram muito os estoques dos Estados Unidos, tiveram que queimar nos anos 80, e agora nesse evento com a China, né, que os Estados Unidos têm altos estoques de milho que eles não podem exportar, que o chinês e a soja também, que tiveram uma perda muito forte no ano passado. Mas o que aconteceu também foi preços administrados, que eu chamo, né? E essa briga trouxe um evento extra-mercado, que é a volatilidade através das notícias políticas, né? Ou geopolíticas. Então, não existe investidor para o mercado de preço administrado, né? O mercado tem que ser livre, o mercado tem que obedecer aos fundamentos, que são os dogmas do mercado, que são os fatores fundamentais. Isso não tem sido respeitado, né? Você mesmo, no seu tempo, nos seus 10 anos de mercado, você vê que fecharam muitas corretoras em Chicago, Sim. os clearing houses, né? Fecharam por quê? Porque não tem liquidez. Agora estão vindo muitas empresas americanas para cá, né? Consultorias americanas, tentando encaminhar negócio para Chicago. Mas nós somos basicamente vendedores. Nós precisamos de compradores, investidores na Bolsa de Chicago, não de vendedores. E isso deprime ainda mais os preços, né? Porque eles mandam vender a soja a qualquer preço, para aproveitar o preço. E, naturalmente, que toda a soja vendida da origem corresponde a uma venda do mesmo volume na Bolsa de Chicago. Então, isso aí tem amortecido, porque essa referência, essa opção do produtor brasileiro vender em reais, que eu não estou condenando, nem aprovando, nem discordando, é que isso, naturalmente, tem um efeito igual e contrário aos preços cotados da Bolsa de Chicago. É simétrico. É uma relação simétrica, igual e contrária. Desvalorizou aqui, a Bolsa cai. Se valorizar a nossa moeda, a Bolsa vai subir. Então, teve uns confrontos que eu tive com algumas pessoas que me disseram se nós não tivéssemos uma desvalorização do real, nós estaríamos quebrados. Não, nós estaríamos vendendo nossa soja acima de $13 na Bolsa de Chicago. Porque na combinação dos fatores da venda da soja brasileira, com esse ano que está terminando, né, com a soja plantada com dólar de 4,20, o produtor brasileiro vendeu a soja na equivalência a 11,80 na Bolsa de Chicago. O cálculo é esse. Por isso que todo mundo vendeu. Isso se a gente contabilizar Chicago, prêmio
E a E a questão desvalorização. desvalorização cambial. E se a gente não tivesse a desvalorização, o senhor acha que a gente estaria trabalhando na casa de 13 dólares? 13 a 14 dólares. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu sou trader internacional, né? Não dá para achar nada nesse mercado, né, Eu não Leone? posso achar. Não Tem, me cabe ou achar. sabe ou não sabe. É isso Ou mesmo. sabe ou não sabe. Leones, então tá, entendemos a questão política e sabemos que enquanto ela estiver em vigor, a gente vai ter essa limitação para Chicago, portanto. O tema se torna muito mais grave quando a gente sabe, os próprios americanos dizem que, mesmo se o Biden ganhar, as relações políticas com a China não vão mudar. Certo. E agora, os Estados Unidos, nos últimos 3 anos, aplicou subsídio de 44 bilhões de dólares, esse ano 16, né? Que agora vai pagar o segundo tranche, em agosto. Já pagou 5 bilhões e 600 milhões de dólares para produtores. Uhum. Mas eles não têm como continuar esse subsídio, não é? Até porque os democratas, se vencerem, não são muito afeitos a subsidiar a agricultura. Tá. Então, teremos um novo capítulo de preços. Tá. Agora, Leones, falando de estoques, porque muito se questiona sobre os estoques americanos e os estoques americanos. Eu vejo que os americanos já venderam ou já comprometeram com a comercialização mais de 46 milhões de toneladas, segundo números do USDA. Se a gente passa para os relatórios de embarques, hoje saiu o último relatório de embarques, não são 39 milhões de toneladas embarcadas ainda e o ano comercial se encerra em 31 de agosto. O senhor acredita que a estimativa do USDA de 45 milhões de toneladas exportadas pelos Estados Unidos esse ano serão alcançadas? Já passaram, as vendas já passaram. Então, mas o senhor acha que vão embarcar tudo isso até 31 de agosto? Os Estados Unidos têm deficiência portuária, da logística de expedição portuária, como eu te falei, e ele nunca consegue Alcançar. embarcar tudo que ele vende durante um ano safra. Tá. Enfim, agora 31 de agosto vai lá sobrar 3, 4 milhões de toneladas de soja, 5 de milho, que ele não conseguiu embarcar. Então, o que ele faz? Ele dá baixa desse registro desse ano safra e registra como venda nova, bem na virada do ano, já nos primeiros dias de setembro, registra como venda da safra nova. Tá. Entendeu? Só que esse produto, ele vai ser embarcado. E ele fez parte da safra passada, entendeu? Então, isso não é um... O pessoal fala, mas vai sobrar muita soja e o preço vai cair porque os Estados Unidos não embarcou tudo que deveria. Não embarcou, mas vendeu. Então, é errado. Não há disponibilidade dessa oferta. Não, essa soja está encomendada. Uhum. Então, não é a interpretação não é correta, né? Aliás, um dos pontos que realmente deprimiu e fez correr muitos investidores da Bolsa de Chicago é a chamada desses analistas sempre mercado de baixa. Não existe mercado só de baixa, não existe, assim como não existe um povo só de pobres, né? Então, fazendo uma analogia simplista, então não eles têm que mudar o discurso. Vou te dizer uma coisa, por exemplo, o USDA diz que o mundo tem 95 milhões e 80 mil toneladas de estoque. Então, ele atribui 25.600 para a Argentina, 22.770 para o Brasil e 27.740 para a China. E aí, tem os deles que é 16.870, que as vendas superaram, naturalmente, deveria ser 15, né? Deverá ser 15. Sim. Se for considerado corretamente a conta. Então, esses estoques de Brasil, Argentina e China, medidos em 1º de outubro, eles não existem. Certo. Isso é 80% do estoque mundial. Se você deduzir essas 77 mil toneladas do estoque de 95 que eles dizem que existe, sobra 18 milhões de toneladas. Uhum. Esse é o estoque real mundial. Tá. Entendeu? Certo. Agora, não adianta... O discurso supera, o discurso sempre muito propagado e materializado. O que eu chamo de materializar? É que as pessoas obedecem e fazem as ações de venda baseado no que eles dizem. E quando você materializa essa informação equivocada, você naturalmente está fazendo o mercado aquilo que eles propõem de derrubar os preços.
Leones, se a gente olhar para tudo isso e olhar para o Brasil, que tem estoques praticamente zerados, ou se é que não estão zerados, como o senhor falou, né? Virtualmente, a soja brasileira acabou em julho. O que quer dizer todo esse cenário de oferta e demanda? É extremamente ajustado, mas o mercado em Chicago ainda muito administrado, como o senhor falou, e esse câmbio que trabalha com intensa volatilidade, né? Altas muito fortes, baixas da mesma forma muito agressivas também. Que momento a gente está caminhando para ter para o produtor brasileiro que está prestes a concluir a comercialização dessa safra e começando aí uma nova temporada com uma área que deve ser a maior área da história do país destinada para soja, um aumento de produção também considerável em relação a essa safra 2019-20. Que cenário a gente está desenhando para o produtor brasileiro vender essas quase 130 milhões de toneladas esperadas aí para a próxima temporada? Não, a soja, tudo que se produz, se consome. Certo. Não é que a produção de soja, ela não é uma decisão, né, do país ou dos produtores. Ela é uma solicitação da demanda. Sim. A demanda está solicitando mais soja. Nós estamos vendo que as produções estão curtas de todos os produtos agrícolas. O que está acontecendo? Produtores, bom, vou ter preço, já tem preço, já ganhou, vai ganhar mais e vai produzir mais porque é solicitado pela demanda. O que é a demanda? O que é a oferta? Vamos começar pela oferta. A oferta é uma hipótese, porque nada foi plantado e nada foi colhido. Ela só se realiza e ela se confirma, a integridade da oferta ela é confirmada após a colheita, não é? E o que é a demanda? A demanda é o consumo instalado, que alimenta a maior indústria de consumo da humanidade, que é o ser humano. Então, essa não tem erro, né? Não existe choque de demanda, por exemplo, existe choque de oferta, porque a oferta é uma hipótese. Certo. A gente ouve muitas pessoas falar um choque de demanda. Não existe. A demanda é programada, ela existe e ela tem medidas de avaliação muito próprias. Só que o nosso mercado, o interesse do mercado é sonegar a validade e a consistência da demanda, porque ele quer falar da oferta. Por quê? Falar da oferta que cresce, da oferta que vai ser abundante, que a safra vai ser recorde, isso aí derruba preço. Isso aí o brasileiro tem que aprender a ter a sua própria cultura e botar preço no seu produto. Se o produtor brasileiro diz assim, eu vou vender a soja só a $14 em Chicago, ele vai vender a $14. Certo. Porque ele é protagonista. É o único produto que existe no mundo na escala produzida no Brasil. Então, é a mesma coisa que eu vou ter um produto que é único e que eu posso botar preço, aí eu vou chegar lá, chega alguém na minha loja e diz, isso aí não custa 10, o vizinho ali oferece a 5. Já tá, então eu vou vender a 5. Não, o Brasil tem que prestar menos atenção em Chicago, porque Chicago é uma referência hoje quase que estática, né? É estéril na formação do preço, e o prêmio que está comandando. E o prêmio vai ser assim, porque para o mercado, o prêmio é muito ruim para a indústria nacional. Claro. Porque ela perde a relação, porque o preço da soja, o grão não tem valor intrínseco, é o somatório do preço dos produtos. Sim. E quando o prêmio entra nesse contexto, prejudica a indústria nacional. Mas para níveis de consumo, para a China, para os outros mercados consumidores, não faz a mínima diferença. O andamento dos prêmios hoje ele acompanha muito mais a dinâmica atual do comércio global de soja do que Chicago efetivamente, né, Leones? Sim, é o potencial de consumo, né? O potencial de consumo é que precifica e solicita a oferta. E se a gente demorar para entregar a oferta, eles vão pagar mais. Certo. Leones, entendemos então que o mercado da soja tem esse potencial aí ainda muito elevado por conta dessa questão dos prêmios, com espaço para muito crescimento, justamente como o senhor falou, né? Trata-se muito mais de uma questão de demanda do que efetivamente da oferta, que já está esgotada e a próxima é uma grande hipótese ainda, não só para a brasileira, mas para a americana que está terminando de se desenvolver. E antes da gente concluir, eu queria muito conversar com o senhor sobre o milho, porque hoje o senhor citou a questão dos preços lá em Dalian, bateram recorde hoje, né, Leones? Os preços Sim, do milho. 6 anos. Né?
na Bolsa de Dalian. Foi realmente um momento muito importante. E eu queria que o senhor contextualizasse um pouquinho dessa situação, por favor. A China não é uma compradora natural de tanto milho como compra soja, né, Leones? É uma política de importação de milho completamente diferente para os chineses, se a gente comparar com a soja. E eles também estão vendo a necessidade de rever essa política justamente por conta desse aumento tão forte da demanda? Sim. Não, antes eu queria complementar apenas na soja, Por dizer favor. que os prêmios americanos subiram, os prêmios argentinos subiram, os prêmios brasileiros continuam subindo. Então, se a gente teve o esgotamento da nossa safra, como eu te disse que a demanda que solicita a oferta, e se a gente teve esse esgotamento da nossa safra tão prematuro, é porque a demanda é muito maior do que foi estimado. Claro, isso é uma coisa. Excelente. Agora, sobre o milho, realmente o milho, a China faz 3 anos que tem um déficit muito forte em relação ao consumo. A China produziu 257 milhões de toneladas no ano passado e consumiu 293. A China, 3 anos atrás, fez um censo agrícola, né, que mostrou que os estoques eram 110 milhões de toneladas. Que a última número que eu tive são 56 milhões de toneladas. Mas os Estados Unidos, o relatório do USDA continua com 194. Ele não ajustou o estoque chinês de acordo com o censo agrícola que a China fez. Então, o que isso faz? Faz o achatamento do preço. Ademais, o milho americano tem sido muito renegado porque eles ainda têm um estoque muito grande do milho avariado das enchentes do ano passado e de péssima qualidade. Mas o chinês se tornará também um grande player de milho, né? E esse ano deve importar, pode chegar a 30 milhões de toneladas, isso vai fazer uma grande diferença. Estima-se que já está ao redor de 20, né? Que já é muito acima dos anos anteriores. E o chinês vai se tornar um grande player também. O milho está escasso no mundo. Nós temos aqui a Argentina vai exportar 33 milhões de toneladas, já vendeu 30. A Ucrânia, 35, já vendeu quase tudo. O Brasil, safrinha, vendeu quase 90%. Então, só resta agora, assim, oferta forte mesmo, milho americano. Mas o achatamento do preço do milho é consequência do milho avariado do ano passado, que o chinês mesmo disse que vai primeiro ver a condição da qualidade do milho para fazer novas compras. Mas vai ter que comprar igual. Leones, e qual é o potencial do milho brasileiro nessa mudança de paradigmas também? E qual a nossa competitividade diante dos nossos concorrentes? Nós não temos concorrente praticamente no milho. Nosso milho, eu te disse na outra entrevista, que era o maior case de sucesso do momento. Sim. E o nosso milho realmente o nosso milho é o queridinho do mundo, né? Porque, além da qualidade melhor, começa que tem o maior prêmio de todos os milhos negociados no mundo, né? O milho brasileiro é o mais caro. E o milho brasileiro, ele tem mais qualidade e o mais limpo do mundo. Por exemplo, o milho americano. O milho americano, nos Estados Unidos tem muitas safras coincidentes, né? Que tem sorgo, milho, soja, arroz, tudo, muitas safras coincidentes. Uhum. E as linhas de recepção do produto, que sejam os elevadores no interior, ou mesmo os terminais portuários dos rios hidroviários, eles têm a mesma linha de recebimento e expedição. E isso dá muita mistura de trigo com sojas, milho com soja. Eu mesmo recebi na China muitos navios de soja, com bastante percentual de milho, de trigo. Então, no Brasil não existe isso, porque o Brasil tem 2 safras completamente separadas. Sim. 6 meses carrega soja e os outros 6 meses carrega milho. Quer dizer, as linhas de recepção e expedição são muito limpas. É um milho sem impureza e de alta qualidade. Então, o milho brasileiro sempre vai ser extremamente demandado. Provavelmente vamos ter novas crises de suprimento interno, porque nós vamos sempre ser muito solicitados, né? O Brasil deve aumentar bastante, já é o 3º maior produtor mundial de milho, né? Depois dos Estados Unidos, depois da China, é o Brasil. E nós somos, além disso, por exemplo, os Estados Unidos têm dificuldade de exportar, né? Vai dizer que ele tem lá, vai sobrar 84 milhões de toneladas de estoque, mas eles só
colocaram, destinado à exportação, 55 milhões de toneladas, assim como a soja. Por quê? Porque eles não conseguem embarcar, Certo. entendeu? Eles não conseguem embarcar, eles não têm essa capacidade de expedição. E o Brasil pode embarcar 14 milhões de toneladas no mês, tanto de soja como de milho. De milho não, porque tem outros portos do sul que já não operam milho safrinha. Mas de soja, o Brasil pode exportar 14 milhões por mês, quando os Estados Unidos pode fazer no máximo 4 milhões e meio. Então, 4 milhões e meio não sustenta o processamento chinês, mas o Brasil sustenta. Sim. A China está esmagando mais de 2 milhões de toneladas semanalmente, isso significa que a importação vai passar de 100 milhões de toneladas. E aí estavam aí os outros analistas, aí, o Rabobank falando em 85, 83. Então, a gente tem que ter essa maturidade, conhecer a cadeia de suprimento e, principalmente, como se comporta o mercado de consumo, né? Que a gente é muito deficiente nisso. A gente é muito deficiente. Eu, naturalmente, tive a vantagem de frequentar esses ambientes e conheço muito bem porque eu não só frequentei, como pratiquei, né? Leones, a gente fala muito das margens de esmagamento da soja, mas se a gente olha para na China, né? Mas se a gente olha para todo o setor de alimentação animal, é um bom momento também para as indústrias produtoras de ração, para as indústrias que processam soja, que processam milho, e há essa tendência de continuidade também de bons momentos? Sem dúvidas, sem dúvida. A China tem 400 milhões de chineses de classe média alta, que são os grandes consumidores, né? Mas também tem mais de 1 milhão que também está aumentando sua dieta, está melhorando sua dieta à base de proteínas. Então, o ingresso de novos consumidores é muito forte, até porque tem uma migração do campo e eles também querem levar a dieta alimentar do campo, que é um terço da dieta alimentar das grandes cidades. Então, nós não temos nenhum reparo que a China não vai continuar demandando altos volumes de carnes e proteína animal, né? E inclusive a nossa proteína vegetal, que é a base de sustentação dos rebanhos deles, que consomem 40 milhões de toneladas de pescado. Quando você vai ver lavouras de peixe lá, é um assombro. É o maior importador de peixe do mundo, de farinha de peixe, maior importador de frutas, maior importador até de sapato, de valor. Quer dizer, os caras agora, tem shoppings de grifes na China que tem filas, né? Porque tem muito milionário na China. Então, a China não é o que se desenha muito aqui no Brasil. Se vende aqui muitas figuras antigas, e a China realmente é muito pujante, e felizmente é o nosso complemento, né? E a gente precisa manter essa boa relação. Me assusta um pouco a política brasileira, internacional, né? Que vai ter uma disputa muito forte com a tecnologia 5G. A gente sabe que o nosso embaixador exterior não é muito simpático aos chineses, mas nós vamos precisar deles e eles precisam de nós. Nós somos complementares, né? Nas Então, nós temos... E o milho brasileiro é isso que eu falei para você. O milho brasileiro é o queridinho do mundo. Na última sexta-feira, na verdade, nós acompanhamos aqui um webinar, um seminário online, né, que foi promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China, e o embaixador chinês, ou um representante da embaixada chinesa aqui no Brasil, foi bastante claro e bastante taxativo sobre esse número, Leones, né, a China ter a maior classe média do mundo, com 400 milhões de pessoas, e uma demanda que não só é crescente, mas também é mais sofisticada, né, Leones? E essa qualidade, portanto, como você falou, o milho brasileiro com seus diferenciais, a soja com seus diferenciais, e olhando para outros produtos também, que a gente vê o Ministério da Agricultura em negociação para exportar para os chineses, é uma demanda realmente bastante específica. O mercado chinês, ele se torna cada vez mais exigente porque são mais pessoas comendo mais e melhor, né, Leones? Sim, melhorando muito a dieta, é isso que eles buscam, não é? A alimentação do povo. Todo o governo que se preza deveria prestar muito atenção nisso, né? Uma coisa que agora também parece que vai entrar muito na pauta é as frutas, né? Porque Exato. os chineses consomem 60 milhões de toneladas de frutas.
60 milhões de toneladas de frutas. Então, o consumo é muito sofisticado. Você vai lá num bar, ou que seja, num pub, aqui os caras põem um pãozinho na mesa com manteiga, lá eles põem um prato de frutas da melhor qualidade. Exatamente. Bom, o senhor sabe, né, Leones? Muita gente ainda vai conversar sobre tudo isso. O senhor é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer ter o senhor aqui para nos trazer uma outra ótica, uma outra visão do mercado de soja. Agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira. Excelente forma da gente começar a semana aqui pelo Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, muito obrigado a todos e uma boa semana. Boa semana para o senhor, bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Outro abraço. Leone Severo, diretor do Simconsult, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo novamente boas notícias. Bom, toda essa sinalização de que a demanda muito forte por soja continua, ela não vem com prêmios mais altos só no Brasil, né? Mas os prêmios da soja subiram no Brasil, subiram na Argentina, subiram nos Estados Unidos, e como o Leones bem concluiu a sua parte sobre a soja, na nossa entrevista, ele falou o seguinte, todo esse movimento dos prêmios que reflete muito mais verdadeiramente a dinâmica da comercialização global de soja, só mostra que a demanda ela é muito maior do que foi inicialmente projetada ou divulgada efetivamente. E, mais do que isso, o Leone Severo acredita, portanto, que nós temos espaço para que os prêmios no Brasil voltem a alcançar ou até mesmo a superar os 200 centos. Hoje, prêmios ali na casa de 165, 170 centos acima, ou $1,65, $1,70 acima, podendo chegar aos $2 sobre os valores que são praticados na Bolsa de Chicago. Sobre o milho, mais uma vez, o Leone se colocando sobre a qualidade, os diferenciais do milho brasileiro como um grande determinante para que a gente aumente o nosso espaço nas exportações globais, a China como um importantíssimo cliente do Brasil, não só como milho, mas diversificando a pauta importadora aqui no Brasil, mas o milho e a soja, claro, acabam liderando as relações comerciais, a soja mais especificamente, mas bons momentos também para o milho, que também, inclusive, hoje bateram recorde de preços na Bolsa de Dalian e também vem os seus preços, ou seus prêmios, melhor dizendo, subindo. Os prêmios para o milho não sobem só nos Estados Unidos, mas sobem também no Brasil e sobem também na Argentina, assim como acontece para a soja. Mesma coisa pode ser observada também no farelo de soja, e o Leones vai mais além ainda e fala que com tudo isso a movimentação para outros alimentos também relacionados a esse complexo de grãos, arroz e trigo, também em patamares bastante elevados, historicamente altos, como como vem sendo comentado aí nos últimos meses, por conta de todo esse aumento da demanda, principalmente por parte dos chineses. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira, números da soja na tela, para a gente começar. Agosto, $9,06 por bushel, uma alta de 1,75. Setembro, $8,98, estável. O novembro, $8,99, com alta de meio ponto, mesmo ganho para o janeiro, que fecha a $9,05. Números do milho. O mercado fecha com leves perdas o setembro, $3,25, dezembro, $3,34, o março, $3,45 e o maio, $3,52 por bushel, perdas de meio a 1 ponto mais 25 nos principais contratos. Números do trigo agora, preços recuaram significativamente. O setembro perdeu 11 pontos mais 75 para fechar com $5,27. O dezembro, $5,34. Perdendo 10 pontos e meio, o março 21, $5,41 com baixa de 9 pontos mais 25 e o maio $5,46 com uma queda de 8 pontos nesta segunda-feira, primeira sessão da Bolsa de Chicago desta semana. Então, estabilidade para a soja e milho, preços em queda para o trigo, vamos continuar monitorando aí nos próximos dias. E claro, você é nosso convidado para continuar conosco no Notícias Agrícolas e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, que segue a nossa programação com as últimas notícias dessa segunda-feira, 27 de julho, chegando para você.